ao momento mais importante da nossa reunião. O tema de hoje, as duas sementes. Todos os versículos que eu for falando que não estiverem na sua apostila, vá anotando, isso faz parte da base bíblica do que eu lhe estou instruindo na igreja. O texto básico está em 1 de João, capítulo 3, versículos 8 a 10. Página 286 da minha Bíblia. A Bíblia da Sociedade Bíblica é a única Bíblia que nós reconhecemos neste ministério. Bem, diz assim a palavra de Deus, 1 de João 3, 8 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Filhos de Deus, filhos do diabo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, eu não poderia deixar de expressar o meu louvor, a minha gratidão, por vermos uma igreja tão saudável, um povo comprometido com Deus, um povo que chama Jesus de meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador, cabeça da minha vida, juiz das minhas causas, meu advogado, meu paracleto. Uma igreja que não ouve a voz do mercenário, nem ouve a voz do mundo, nem do estrangeiro, ouve a voz de Deus. E é com muita alegria, Pai, que o meu coração prorrompe louvores e gratidão ao Senhor por podermos estabelecer nesta igreja uma escola, a escola dos eleitos de Deus, para que a palavra seja semeada em terra fértil no coração dos eleitos e possa germinar a 30, a 60 e a 100 por um da semente, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Santos preciosos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, aqueles que são o selo do meu apostolado. Nós hoje vamos discutir um assunto que é pró-reforma protestante, que é uma das defesas de tese de um dos meus doutorados. Nós vamos falar sobre as duas sementes. Nós acabamos de ler com uma expressão de João, Deus dizendo, filhos de Deus, filhos do diabo. Mas nós temos que compreender que isso são sementes de vidas. E vamos ver a atuação destas sementes. Porque nós temos visto a chamada Igreja de Jesus vivendo em torno de filosofias, de vãs sutilezas, de tradição dos homens, de rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Lembra-se que disse isso em Colossenses 2,8? Vamos lembrar, anote aí por favor, na orelha da sua apostila. Paulo disse assim, cuidado. Esta palavra do original grego é blepo, cuidado, atenção, abra os olhos, ponha os ouvidos atentos. E ele diz que ninguém vos venha enredar. Quando você hoje liga canais de televisão e rádios, enfim, você percebe como é que existe um sistema que não tem base bíblica, mas que enreda as pessoas. Enreda com filosofia,
com vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Significa que para se viver o cristianismo legal, verdadeiro, tem que ser segundo Cristo. E não é segundo Cristo morto, dentro de um túmulo, ou quizás numa cruz. Porque esse foi o cumprimento da lei. É o Cristo ressuscitado. Diga isso, ressuscitado. O Cristo ressuscitado. Então, uma coisa é viver segundo Cristo. Uma coisa é aprender segundo Cristo. Outra coisa é você ser enredado com filosofias, vãs sutileza, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Isto é o que a igreja de Jesus está vivendo. Paulo fez esta advertência há mais de 2000 anos atrás. Então, se ele diz cuidado, nós temos que estar todos blepo, atentos, do olho aberto, ouvido atento. Por quê? Porque isto é a forma que a igreja evangélica tradicional tem de viver no mundo inteiro. Eu vou lhe dizer mais, porque este assunto tem que ser tratado com profundidade. Não pode ser tratado com mão carinhosa passando na cabeça. Tem que ser tratado com a verdade, segundo Cristo. Nós temos visto, isto é público e notório, não sou eu que estou dizendo, é o que está em público, que a chamada igreja, por causa da lei de Moisés, por causa da filosofia, por causa das vãs sutilezas, olha o cuidado que eu tenho que ter com este altar. Porque se a igreja se volta para viver desta forma, a igreja passa a viver em torno de mentiras. Eu vou lhe dizer, por mais que se repita uma mentira, nunca a mentira será verdade. João 8,44, anote: vós sois do diabo, Deus está falando, o Senhor Jesus está falando com a semente do mal, a semente da perdição, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala-lhe o que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, se a igreja de Jesus se deixa envolver pela filosofia, por sutilezas, rudimentos, ela está envolvida com mentira. E se está envolvida com mentira, por mais que repita mentiras, nunca a mentira será verdade, porque o autor e pai da mentira é o diabolus, é a confusão, é o adversário. Então, você sabe que eu fico muito preocupado com essa questão das pessoas darem ouvidos à mentira. Nós temos aqui esta manhã vários irmãos e irmãs que são partícipes de estudo da alma, são psicanalistas, são psicólogos. Existe uma ciência que se chama mitomania, a mania do mito, que é exatamente a mania da mentira. E você sabe que a chamada e tradicional igreja criou um universo espiritual sobre mentiras. Pouca gente sabe mergulhar na Bíblia, pouca gente sabe viver da forma correta o Evangelho, porque a mitomania, esse universo de mentiras, é quase como um sentimento obsessivo, compulsivo. As pessoas vão dizendo mentiras atrás de mentiras. Então, é uma tendência que a igreja de Jesus tem. Não estou dizendo a igreja legítima, mas aqueles que estão na frente dos altares. É uma tendência consciente a mentir. Porque o indivíduo sabe que é mentira, mas ele insiste. É uma mitomania. Então Paulo disse em 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente, veja que o Espírito está com letra maiúscula, o Espírito Santo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos demônios. Ora, o espírito enganador e o ensino demônio ensina o quê? Mentira. É a mitomania. Depois ele diz no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam, vamos lá dizer, pela hipocrisia dos que falam, e tem a consciência, a própria consciência está cauterizada.
ele sabe que é mentira, não pode dizer aquilo, mas diz. É a mitomania. Eu volto a dizer, por mais que se repita uma mentira, nunca será verdade. Então diz que é mentira. E a pessoa, olha, eu conheço lugares, são abismos de mentiras. Não se prega a Bíblia, não se tem base bíblica, não se ensina os princípios elementares, menos o alimento sólido, porque são mentiras. Iludem com histórias, com fábulas. E você sabe o que eu lhe vou dizer? É óbvio, eu estou aqui para lhe orientar. Quando se fala numa fogueira santa, na fé de Gideão, na gravação do 666 no braço, meu amado, o que é isso? São mentiras que tem as pessoas cauterizadas. Ele disse, gente, eu sei que isto é mentira, não está na Bíblia, mas eu vou dizer ao povo. E o povo é enredado com essas vãs doutrinas e filosofias dos homens. Então, 1 Timóteo 1,7, Paulo, além da advertência que ele fez em 1 Timóteo 4, ele diz assim, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Veja, a lei não entende, fazem ousadas asseverações. Parece que é verdade, mas é mentira. Então nós temos que entender que há pessoas que fazem uma chantagem emocional, um fanatismo com o altar, uma euforia, mas que não é bíblico. Cuidado, blepo, atenção, abra os olhos, abra os ouvidos, porque quando se vê alguém supervalorizar a sua crença de algo que não é verdadeiro, é estarrecedor. Quando eu vejo um indivíduo dizer assim, venha porque a fogueira santa, venha porque a meia com o versículo, venha porque o meu suor, isto é mitomania. Talvez alguns dos psicanalistas que temos aqui pudesse até explicar isso com mais profundidade. É o engano que Paulo advertiu a igreja. E veja que Paulo insiste com isso. Agora vamos para Timóteo, em Efésios 4,14, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Hoje é óleo, amanhã é sal, amanhã é o chapéu, amanhã é a fogueira santa, é a cruz não sei de quê, é um pedaço da... Você sabe? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É uma astúcia. Induzem as pessoas ao erro. Eu vou lhe dizer uma coisa, a lei tem esta característica, um pouco de fermento. Olha o cuidado que o apóstolo teve de voltar às raízes da igreja, porque quase nós estamos sendo levados por isso. Versículo 15, ele disse, seguindo a verdade em amor. O que é a verdade? É a graça de Deus, é a revelação da graça, é um pacto perfeito e melhor. E ele diz outra vez no versículo número 20, mas não foi assim que aprendemos a Cristo. Quer dizer que é uma forma de aprender e de viver o Evangelho segundo Cristo. Não é com filosofia, não é com rudimentos, não é com vãs sutilezas, é segundo Cristo. E segundo Cristo é a graça de Deus. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Versículo 21 disse, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Quer dizer que o nosso altar tem esta preocupação de instruir segundo a verdade. Diga graças a Deus, amado. Graças a Deus que você tem um líder decente, um homem temente a Deus. Uma coisa é ser instruído segundo a verdade, segundo Cristo. E para você ser instruído, você tem que ouvir e ser instruído. Por isso é que João diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o que Deus começou a fazer? Deus começou a fazer uma reforma.
A primeira reforma de 1525 foi na igreja romana. Martinho Lutero, João Calvino, João Knox e os seus seguidores começaram a ver que a igreja romana vivia de mitomania, de mentira, repetindo verdades para eles, mentiras à luz da Bíblia. E então Pedro disse isso em 1 de Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então Deus não está fazendo mais juízo na igreja romana. Ele já fez em 1525. Ele já fez quando levantou a reforma protestante. Agora diz que ele está fazendo, é chegada a hora do juízo na casa dele, na igreja evangélica. E a igreja evangélica está envolvida em que grande parte? É mentira. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. A pessoa que sabe que é mentira e participa da mentira é tão mentiroso quanto aquele que está mentindo. É quando um bando assalta, um fica no carro, dois entram. O juiz não penaliza os que entraram e o de fora fica de fora, não. É banda, é quadrilha, todos pagam a mesma dose de castigo, de pena. Então, a pessoa, olha, quando em 90 em diante nós começamos com a graça, e agora nunca mais nos afastaremos dela, graças a Deus, porque eu paguei caro, quase morri, de ter começado a permitir aqui no altar uma outra palavra. Meu amado, eu me recordo quantos pastores bateram no meu gabinete, pedindo direção, pedindo conselho, pedindo ajuda, pedindo isso. Muitos se ligaram ao nosso ministério. Não durou 6, 7 meses, um ano, já estavam todos voltando aos rudimentos, às obras mortas, aos jejuns, às vigílias, sabe, um pouquinho, uma sementinha. E o único ministério que se manteve íntegro foi o nosso. Então, vamos dar glórias a Deus, amado. Então esta tendência a elaborar mentiras extraordinárias como se fossem verdades, chama-se o hábito de mentir frequentemente. Mitomania. Vou dizer-lhes uma coisa, estes ministros são sinistros. São ministros sinistros. Porque o indivíduo tem a capacidade de saber, eu estou mentindo. Eu estou dizendo que é a água do Jordão, mas não é, é Minalba. Mas eu digo que é do Jordão e o povo acredita. O meu suor, se você pegar a toalha, então, como é mitomania, como é mania de mentira, as pessoas acreditam, porque o pai da mentira é o diabo. Então, meus amados, isto gera o que, apóstolo? Vidas sem alicerces. Não tem rocha. Qualquer empurrãozinho, qualquer ventinho, a pessoa cai. E é grande a ruína, está lembrando a bispo, é grande a ruína. Então são ministérios que vivem de falsos oráculos, são equivocados sinceros. Alguns deles. Por isso é que Paulo disse em Romanos 10:2, lhes dou testemunho de que eles têm zelo, mas não têm entendimento. Então nós vamos entender nesta igreja que nós, homens, somos homens. Nada mais. Homens. Deus é Deus, Ele é soberano. Nós somos homens, somos mulheres, somos vasos de barro. Olha como é que Paulo disse em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro que é Jesus em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando você canaliza a glória para Deus, você não entra na mitomania, na mania de mentir e aceitar a mentira como se for a verdade. Então, amados, queima em meu coração, arde em meu coração o sincero desejo sempre pela busca da verdade. E eu quero lhe transmitir conhecimento para que você penetre realmente no coração de Deus, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 2, 10 e 13. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 13. Disto também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E é o que nós vamos fazer esta manhã. Nós vamos conferir coisas espirituais com espirituais, porque você precisa de saber que fonte você está bebendo. Se é água pura, cristalina, ou se é absintosa, amarga, que lhe vai fazer mal. Um dia Jesus mostrou com uma mulher, e em João 4, 13 e 14 disse, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da religião vai ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, a graça, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você bebe um pouco de graça, de dentro de você há uma fonte a jorrar. Então a minha pergunta é, apóstolo, se o senhor adverte a igreja, e a nossa própria igreja estava escorregando para esse caminho da euforia, da motivação, da lei, como nós devemos ser educados segundo Cristo? Último versículo para você anotar, Atos 20, 32. Olha lá o que diz. Atos 20, 32. Agora, pois, disse Paulo aos Efésios, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para... Qual é a palavra que edifica? Casa sobre a rocha? A graça. É a única palavra que tem poder para edificar e para dar herança. A outra, ministério de condenação e de morte. Então nós vamos hoje discutir, vamos começar a discutir esse assunto sobre as duas sementes. Porque o que a tradição diz? Todo mundo é de Deus se quiser ser de Deus. E não é verdade. Lemos logo no início que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Claro que nós temos sempre o desejo de ver Deus como um Papai Natal, um Papai Noel, e entender que Deus não poderia fazer desta forma. Deus fez desta forma. E você vai agora compreender de onde vêm essas duas sementes. Gênesis 3,15. Você se lembra quando Adão e Eva pecaram? Foram levados pela voz da serpente, e depois Deus condena e diz, porém inimizade entre ti e a mulher, está falando da serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus disse à serpente, que foi Satanás encarnado numa serpente, ele disse, eu vou fazer duas sementes, uma que vai ser da tua descendência e outra que vai ser descendência da mulher. Então aqui nasce o pensamento. Você tem agora uma apostila elaborada com temor, com tremor. Quero agradecer mais uma vez aos meus bispos de São Paulo, Bispo Rai, Bispo Solange, que tiveram o cuidado de permanecer nesta sintonia que nós voltamos a ter com Deus. Olha aí o pensamento. O propósito desse estudo é entendermos claramente que neste mundo há duas sementes. Os filhos de Deus, predestinados para a salvação, e os filhos do diabo, que foram destinados para a perdição. Onde começa isto? Isto começa no ventre de Eva. Abel, você vai ver daqui a pouco, nasceu para a salvação, e Caim para a perdição. Nascem as duas sementes. Ou você entende isto e acredita na soberania, ou você faz do homem Deus, e Deus não é um ídolo. O que nós estamos aqui é arrancando véus, gerando entendimento, mergulhando no coração de Deus, base bíblica, segundo Cristo, segundo a verdade, eliminando do nosso meio qualquer sintoma ou quizás indício de mentira. Então, leia ponto 1. Desde que entrou o pecado do mundo, Deus quis fazer separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Então ele diz aqui, porém inimizade, acabamos de ler. Então, para justificar a sua ira, Deus, que falta aqui com letra maiúscula, né? Deus deveria ter matado Lúcifer, por este ter induzido Adão e Eva a desobedecerem a Deus.
Mas Deus não poderia, porque Deus é amor e não poderia se contradizer matando a sua criação. Então Deus permitiu que no ventre da mulher fosse semeada a semente da perdição. Algo se passou, porque quando Caim nasceu, ele já era do maligno. A massa do ventre de Eva teve parte com o diabo. A partir de Caim, toda a sua descendência é destinada à perdição. Agora você vai ver como é que isto é verdade. Gênesis 4, 4 e 5 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel a sua oferta. Esta é a semente da salvação. Agora vamos ver a semente da perdição. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim, decaiu-lhe o semblante, e daí ele matou o irmão. Agora você vai saber por que ele matou. Diz em 1 João 3,12, e aqui começa a chave da semente da perdição. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Obras más, filhos do diabo; obras justas, filhos de Deus. Então, quando você entende isto, você entende que quando Lúcifer foi e convenceu Adão e Eva no jardim do Éden a desobedecer a Deus e a seguirem a palavra do diabo, o que Deus deveria ter feito? Ter matado Lúcifer. Mas Deus disse: eu sou amor, eu não posso matar a minha criação. Então o que Deus fez? Eu vou permitir então, para justificar a minha ira, que no ventre de uma mulher, Eva, nascem sementes, duas descendências. Abel, que era da salvação, era eleito, e Caim, que era do... Então, quando Caim nasceu a semente maligna. Por isso é que quando você vê na Bíblia os amorreus, os jebuseus, os heteus, essa descendência toda é maligna. Por isso é que Deus dizia: mata, nem criança sobra. Porque Deus não olha a semente da perdição como olha a semente da salvação. Deus olha a semente da perdição como semente da perdição. Deus olha a semente da salvação como amados, como escolhidos, como ovelhas, como trigo, como igreja. Diga glória a Deus. Agora veja o que diz aqui. A Bíblia nos diz que há pessoas que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. São os filhos da perdição. Aqueles que não foram escolhidos nem chamados para o reino de Deus, para a salvação. Eles foram gerados pela semente do mal. E o seu destino é a... Por isso é que todos os dias morrem milhões de pessoas do mundo para a perdição, não são do Senhor. E os que morrem no Senhor tiveram que ouvir a palavra e confessar a Jesus. Pastor, pode uma ovelha morrer sem Jesus? Não. Pastor, e como é que nós sabemos quem é semente de Deus e semente da salvação? Entre hoje e quarta-feira nós estamos discutindo quem é lobo e quem é ovelha, quem é trigo e quem é joio. Olha, quer ver um dos sinais de que você é ovelha? Veja como é que você está ouvindo a Deus. Veja a tua atitude de humildade. Olha, se estivesse aqui dentro um lobo, já teria pegado as botas e teria se mandado. Porque o lobo não aguenta saber que foi descoberto como lobo nas suas atitudes. Então veja aqui, nem todos foram destinados para a salvação. Ponto 2, alguns são destinados para a perdição. Vamos ver Mateus 13, 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, veja, joio é uma das expressões da semente da perdição. O joio, não arranqueis com ele também o trigo, a semente da salvação. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, trigo, joio. Joio para ser queimado, trigo para ser recolhido no celeiro, que é a igreja.
Mateus 9, 22. Perdão, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? De onde vem a descendência dos vasos de ira preparados para a perdição? De Caim. Sim, apóstolo, peraí, mas no meio do caminho não houve um dilúvio? Houve um dilúvio. Mas não morreu todo mundo? Morreu todo mundo. Mas não foi salva uma família? Foi salva uma família. Família de quem? De Noé. E Noé tinha quantos filhos? 3. Sem, Jafé e Cão. Sem são os semitas, os judeus. Jafé são os jafetitas, são os predestinados gentios. E Cão são aqueles da semente da perdição. Então, quando morreu todo mundo, lá estavam os 3 filhos. Um deles era a descendência da maldição. Cão maldito serás. E dali continua a semente da perdição até os dias de hoje. Amados, se você não entender desta forma, você não entende o evangelho. Você vai botar a culpa no homem ou em Deus. Ah, porque a igreja jejuou pouco. Meu amado, não pode perder-se nenhuma ovelha. Olha, o indivíduo pode estar num tremedal de lama, no fundo de um poço. Se ele é de Deus, vai haver uma hora em que Deus o traz à tona. Olha, isso é maravilhoso, não? Isso é maravilhoso. Por isso é que Deus diz em 2 Tessalonicenses 3,12: para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Quem são os homens perversos e maus? Os filhos do diabo. Pode um filho do diabo se tornar um anjinho da guarda? Não. Ele nasce como semente da perdição. É Deus querendo justificar. É Deus mostrando a Satanás que ele é superior a tudo e a todos. Ele diz: você vai ter nesta terra uma descendência de pessoas que irão terminar no lago do enxofre. E a fé? A fé, diga com fervor, não é de todos. Se não é de todos, é de quem? Dos eleitos de Deus. Então você tem que entender isto. A fé é dom, não é de todos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Deus não salva Deus não salva vasos de desonra, de ira. Deus salva os vasos dele. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto, fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Esta fé é de todos? Não. É de quem? É dos eleitos, dos salvos. Diga glória a Deus. Agora veja que em 1 de Pedro 2,8 diz assim a palavra do Senhor: ora, pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na... Então, onde está o sinal de quem é de Deus? Quem é de Deus, ouve a palavra e segue. Quem é do diabo? Tropeça na palavra, sendo desobediente. Sim, mas ele não é desobediente porque ele quer. É que para o que também foi posto. Quando você vira uma pessoa, isto aqui não acredito, não pode. Opa, está tropeçando na palavra. Por isso eu sempre digo, faça um esforço para acreditar no que eu lhe ensino. Porque o que eu lhe ensino é base bíblica. Eu não estou brincando com as suas emoções. Estou lhe ensinando a viver a verdade segundo Cristo. E a verdade é esta. A verdade é que se Deus quisesse salvar a todos salvaria. E não estaríamos aqui nós lutando com televisão, com rádio. As regras de Deus são estas. Ele é soberano. Foram postos. Pastor, mas isso é uma injustiça. Tu dizes, em Deus não há injustiça. É Deus querendo justificar a sua ira. É a história de Deus. 2 de Pedro 2, 12 a 14 assim: esses todavia como brutos. Olha como é que Deus trata quem não é da salvação. Quem é da salvação diz que é como uma ama que acaricia os seus filhos. Quem não é, olha como é que Deus diz: brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes.
na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas, deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto baquenteiam junto conosco. Todos os olhos, tendo os olhos cheios de adultério. Barbaridade. O adultério da carne é adultério espiritual. Meu amado, quando vê uma pessoa mergulhada em adultério e a gente chega e diz, olha, não faça isso, o caminho é errado, traz ruína. Não, porque eu tenho direito, porque o meu marido, porque a minha mulher. Tira o cavalinho da chuva. Está aqui. Olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado. Quanto mais peca, mais quer pecar. Engodando almas inconstantes. Engodo, astúcia, mentira, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos? Quando eu comecei a conhecer isso, eu comecei a conhecer o mundo. Viu, professor? Eu comecei a conhecer o mundo. Como é que se trai, como é que se engana, como é que se corrompe. Você acha que um filho de Deus verdadeiro se deixaria corromper? Como é que uma igreja pode vender armas para os morros? Como é que uma igreja pode traficar dinheiro de traficante da Colômbia, lavagem de dinheiro? Meu amado, a igreja de Jesus tem se desviado de Jesus há muitos anos. Poucos são os ministérios onde há mãos puras e coração limpo. Posso lhe dizer isto? Eu conheço essa história. Entre na internet, ou então não entre, mas acredito no que o seu apóstolo está dizendo, para você ver quantas igrejas lutam com Deus, quantos líderes lutam com Deus, foram nascidos para destruição, filhos malditos. Olha, você vê às vezes uma pessoa tenta, você vê, ontem foi condenado um indivíduo de 98 anos de cadeia. Não, porque eu não sabia o que estava fazendo, dei 2 tiros na ex-namorada, mais um tiro, mas eu não sabia o que... Meu amado, quem dá tiro, quem mata, quem é homicida, quem é idólatra, quem é feiticeiro, sabe, não pode herdar o reino dos céus. Não pode ser ovelha. Uma ovelha pode estar perturbada, brigar com o marido, com a esposa, mas não deixa o sol se pôr sobre a ira. Chega de noite, puxa a perninha de lá, vem cá, vamos fazer as paz, beija daqui, beija lá, acabou, amanhã vamos à igreja em paz. Agora o cara que fica em casa e bate um, outro bate, atira prato e quebra, e depois domingo, glória a Deus, e quando chegar a casa já quebra mais 10 pratos, e tira a aliança, e joga no... Meu amado, isso não é vida espiritual. Isso não é vida espiritual. É por isso que muita gente corre para esses ministérios, porque já está na mentira mesmo, então misturou no caldeirão. É pior que o caldeirão do Hulk. Eu não lhe digo sempre, mentiroso não se dá aqui conosco. Aldrabento, mentiroso, não dá. O cara fica aí, mas há uma hora, epa, eu vou para onde eu tenho cobertura com a mentira. Aqui, felizmente, não tem cobertura a mentira. Não tem, não podemos ter. Por isso em 1 João 2, 18 e 19 estamos vendo, não vai para a vida eterna, olha lá. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvintes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecem que é a última, eles sabem que é a última hora, mas mentem. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram, todavia, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amado, quem não é da salvação não fica, porque não é o mundo dele. Depois diz em Judas 4 e 11, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em a graça de Deus e negam o único soberano Senhor. Homens ímpios negam. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Veja, a descendência de Caim. Pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. São pessoas complicadas. É muito simples, meu amado, é muito simples ver quem é. Eu já tenho
este faro, este radar. Eu percebo até nos olhos quando ele é da salvação e quando não é. Ponto número 3. Os filhos do diabo não crerão em Jesus, nem darão bons frutos. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Quem são estes? Os filhos de Deus. Mas os perversos, que é semente de Caim da maldição, procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios, por que entenderão? Porque são filhos da salvação. Foram branqueados, embranquecidos, purificados. O perverso não. Quem é perverso. Ele nasce perverso, vive perverso, morre perverso. Quem é ovelha, nasce ovelha, vive ovelha e morre ovelha. Não há troca. Deus não pode dizer a um anjo: oh, surpresa! Anjo, você está vendo aquela pessoa naquele banco ali daquela igreja na Rua Maricá 320? E o anjo diz: estou. Eu nunca imaginei, Deus, eu nunca imaginei que aquela moça estivesse na igreja. Nunca. Não existe isso aqui. Às vezes a pessoa que não é da salvação até vai, mete-se na igreja e tal, tem um problema com o marido, com a esposa, dinheiro, depois se resolve. Não resolveu, vai na macumba. Não resolveu, vai bater a cabeça, vai para a mesa branca, vai para... Porque é disso, foi posto para isso. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhes porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz o quê? Quem é da salvação é boa árvore, produz bom fruto. Mas a árvore má não pode produzir bons frutos, é mau, foi posto para isso. É semente da perdição. Versículo 19. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Você, meu amado, nunca produziria um fruto mau. Nunca. Nem a árvore má, filho do diabo, pode produzir bons frutos. Não pode. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. João 8:37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Sabe? Os filhos do diabo tentavam matar Jesus porque a palavra não estava nele. Eram filhos do diabo. Agora vamos, João 10, 24 a 26. Eu falo das coisas, hein? João 10, 24. Rodearam, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Agora, versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. Se eu disse e você não crê, significa que as obras que eu faço não, meu Pai testificam ao meu respeito. Agora, o versículo 26. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E os que creem são o quê? Ovelhas. Foi posto para você, já nasceu com um tímpano ovelino. Você ouve, opa, é o Pai que está falando. Ei, é a voz de Deus. Nasceste assim. Dá graças a Deus por isso. Ponto número 3. Os filhos do diabo não crerão em Jesus, nem darão bons frutos. Vimos agora. Ponto número 4. Os filhos do diabo não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Apocalipse 13:8. Adorarão a besta todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quem é que nasceu para adorar a besta? Quem não tem o nome no livro da vida. Tem nome no livro dos viventes, mas não tem nome no livro da vida. Porque no livro da vida estão inscritos quem? Os nomes daqueles que são salvos. Pode algum nome deste ser apagado do livro da vida? Não. De modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. De modo nenhum. Agora, vamos para o ponto 5.
A Bíblia fala de 4 mundos. O mundo okomene, o mundo da salvação. A mesma palavra do português, quando vai ao grego, tem 4 identidades. O mundo okomene da salvação, o mundo aion da perdição, o mundo cosmos, que é a terra, e o mundo Sheol, que é debaixo da terra. Agora criaram um 5º mundo, que é o da diversidade sexual, que nós não aceitamos. A nossa igreja é heterossexual. A Bíblia é heterossexual. Um homem para uma mulher só. 2 dá problemas. Então o seu homem desta igreja deve dizer: eu sou hétero. Isso, sem medo, sem medo. Como meu irmãozinho falou: eu sou hétero. Não, diga eu sou hétero. Hétero, não é? Dizer eu sou hétero, isso fica mal para a nossa igreja, cara. Que a mãe vai bombardear a igreja de e-mails aqui contra mim, pá. Fala, eu sou hétero. Isso mesmo, é daí mesmo. Então vamos ver o mundo de Deus. Mateus 24, 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Então, quando diz será pregado por todo o mundo, não é só do cosmos da terra, é o mundo da salvação. Por isso a necessidade, irmãos. Por que nós estamos agora pensando em Angola, Moçambique, Zimbábue, os países de África? Os países de África foram abandonados por todo mundo. Eu sei que grande parte da semente da perdição está lá, mas lá tem muito povo de Deus. Nós temos que ir lá. Estamos nos metendo no satélite. E eu, amado, não pode passar deste ano. A nossa antena que está aí tem que ser ligada, meu. São mais 45 mil por mês. Vamos fazer um esforço. Deus vai trazer pessoas aqui. Nós vamos ter 24 horas de satélite em português, em espanhol, em inglês, italiano, francês, alemão, árabe, línguas nativas. Meu amado, eu tenho um plano grande. Esta será a melhor década da nossa vida, meu amado. Diga glória a Deus. João 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é este que Deus amou? O ocumene, o mundo da salvação. E todo aquele que nele crê não vai perecer, não pode perecer, porque é filho de Deus, tem a vida eterna. Como é que você pode duvidar se ganha salvação, se não ganha salvação? Se o mundo que você faz parte já é o mundo da salvação. Pastor, então, graças a Deus que eu ouvi isso, que quando terminar agora o culto, eu vou pegar o 765, vou para Copacabana, eu vou botar para quebrar, eu vou sair no cordão da bola preta, eu vou sair não sei o que, do Pingo Doce, e depois quarta. Não faças isso. Não faças isso, que depois de ouvir isso, talvez não chegues à quarta. Mesmo que esteja tocando o telefone para você, desligue de não vou. Segundo de Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Que é este mundo que Deus está reconciliando? O mundo ocumeno, o mundo da salvação. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mundo inteiro qual? O mundo da salvação que Ele amou. O mundo ocumeno. Então, todas as palavras mundo neste versículo se referem ao mundo dos eleitos, ocumeno. Agora, o mundo do diabo, os filhos do diabo. João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem é o mundo que não pode? Isso é a mesma palavra. Quem é o mundo que não pode receber? O mundo da perdição não pode. Um filho do diabo não pode receber Jesus como Senhor. Ele pode até dizer, eu recebo, mas receber lá dentro, selado para o dia da redenção, não pode. Porque não vê, não o conhece. Vós não, vós conheceis. Porque Ele habita convosco, Ele está em... Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou da salvação. João 17, 12 a 15. Quando eu estava com eles, guardavam o teu nome que me deste proteger, nenhum deles se perdeu.
eis filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então quem é que se perde? O filho da perdição. Mas pode alguma ovelha se perder? Não. Versículo adiante. Versículo de número 13. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo. Quem é que tem gozo completo? Que mundo é este que tem gozo completo? O mundo da salvação. E o mundo da perdição? Não conhece. E o indivíduo pode ter formação em Harvard, em Princeton, Yale, na PUC. Isso não é da salvação, meu amado. Pastor, todo mundo diz que isto aqui, a Bíblia, é só para quem é pequenino. Pequenino? Você acha que você é pequenino? Você que tem a imagem e semelhança do Senhor? É verdade que não muitos sábios e ricos e poderosos têm a salvação. Mas Deus pegou os pequenos e os fez grandes para envergonhar os grandes, cara. 1 João 4,5. 1 João 4,5 diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quem é do diabo tem o mundo dele. Quando ele fala, o mundo ouve. Vamos fazer caminhada da maconha, o mundo vai. Caminhada da diversidade sexual, o mundo. Quem é daquilo vai, quem não é diz: opa, estou fora. Eu quero viver a vida eterna. Se Deus diz que não, vou agora eu lutar com Deus. Então todas as palavras mundo deste versículo se referem aos filhos da perdição. 6. Existem aqui muitas parábolas que eu vou apenas enumerar para você ter ideia. Mateus 13, 24. São muito longas, né? Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do... Esta é uma parábola para você saber que no meio do trigo, que é a igreja, o diabo vai de noite e semeia quem? O joio. Então, trigo, semente da salvação. Joio, semente da perdição. Mateus 13, 47 a 50. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. Claro que quando prega, é uma rede. Essa net, é uma net. E vem peixe de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação: sairão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ali haverá ranger de dentes. Para quem? Para os bons? Para quem? Os maus, peixe mau, peixe que não presta. Bagre, baiacu, esse cara não vale nada. Agora um preto velho, mulato velho, uma garopinha, um bacalhau, é peixe bom. Diga: eu sou peixe bom. Olha o irmão do lado e diz: você é peixe bom, você é linguado, você é garopa. Quem é sardinha não diga nada, meu. Sardinha não serve para nada. E os irmãos peixe bom digam amém. Veja, Deus quando lançou a rede te pegou, porque és peixe bom. Nós já tivemos alguns que Deus disse: vai embora, não pode ficar aqui, é peixe mau, é bagre, é aquele ferrão aqui em cima, pica no pé e você vai ter que salgar do filho e ficar lá 3 dias na maca, no corredor, até que alguém tenha misericórdia de você. Apóstolo, o senhor está falando sério mesmo? Tu foi mais sério do que eu falo. Mateus 25, 1 a 13, fala das virgens, hein? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que mandam as suas lâmpadas sair ao encontro com o noivo. 5 eram da perdição, e 5 eram da salvação. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não azeite, pois não, porque o azeite é o Espírito, só nós temos. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Diga: eu tenho a minha lâmpada cheia de azeite.
E tardando o noivo, já está tardando, já estamos em 2012, foram tomadas de sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou noivas que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a... E as outras? As virgens: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Sacamanta cor. Não vos conheço. Vigiai, não sabeis o dia nem a hora. Não vos conheço. Abra a porta, eis que estou à porta e bato. Não te conheço. E os outros da salvação já estão aqui dentro comigo. Então dependeu do livre-arbítrio? Não, dependeu do que Deus fez. Deus pôs o azeite na candeia, Deus fez elas entrar, fechou a porta. Meu amado, um dia essa porta vai se fechar. A Bíblia diz que tocará a 7ª trombeta. Bam, bam, e quem é de Deus será arrebatado. E todos verão com seus próprios olhos o Senhor numa nuvem de glória, levando a sua igreja. Os mortos ressuscitarão para viverem eternamente, meu amado. Diga glória a Deus. Marcos 4, 1 a 20 fala da parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão, e ele de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim lhes ensinava muitas parábolas, coisas por parábolas no correr do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, não havia terra, era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda. Saindo, porém, o sol queimou-a, porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e ficou fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra. Aquela semente, a Bíblia, caiu em vários corações. Satanás levou, secou, caiu em desvio. Mas caiu em boa terra e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu a 30, 60 e a 100 por um. E nos outros secou. Quem tem ouvidos para ouvir, oiga. Quando Jesus ficou só, estavam junto com ele os 12, interrogaram a respeito de parábolas. E ele respondeu: a vós outros é dado a conhecer o mistério. Olha, o meu temor é este, meu amado, é que o nosso ministério dá a conhecer o mistério do reino. Mas aos de fora, aqueles que não são da salvação, tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Para que vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Se Deus quisesse salvar a todos, Ele não colocaria esta palavra, salvaria a todos. Então caminhamos por 5 minutos finais. Eu sei, querido, mas temos esparguete em casa cheio de alho, que é uma coisa horrível, cara. Comi ontem um esparguete de alho, que estou aqui, que só Deus, até os olhos estão cheios de riscos vermelhos, parece o rio Negro com não sei como é que são aqueles dois rios, Solimões e Rio Negro. Meus olhos não conseguem nem Solimões e Rio Negro, junto com a Amazônia, cara. Um ardor nos olhos. Judas Iscariote sempre foi filho da perdição. Isso você tem que saber. João 6,70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o... Quer dizer que quando Jesus separou Judas, disse: ele é do diabo. Para quê? Porque Deus nunca colocaria um filho dele para traí-lo. Sabe o que é você, Deus, escolher Pedro, você vai me trair, vai me vender? Seria um salvo que ia trair Jesus. Diz: não,
eu vou botar entre os 12 um que vai me trair. Esse aí é do diabo. Então Judas poderia em algum momento ter um arrependimento, se curvar, lamber o pó da terra, porque o que estava dentro dele já era para a perdição, era a semente do maligno. Então ele nunca se curvaria, porque ele foi posto para isto. Agora dá glórias a Deus que você foi predestinado para a salvação, mano. Isto mesmo, levanta a voz e dá glória a Deus. Xeramante corrobabamassaramante. Aquele não, eram 12. Você sabe por que ele me traiu? Porque ele é do diabo. E sabe como é que ele terminou? Como um filho do diabo termina: foi e se enforcou. O filho de Deus não se enforca, não se mata, não se muda. Ele pode ter um momento de tão desespero, de querer se atirar para cima de alguma coisa, mas não morre, não pode. Deus não deixa um filho do diabo se suicidar. Suicídio é da perdição. Aí eu termino em João 13, 10 e 18. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Diga: eu estou limpo. Filho do diabo está sujo, amado. Versículo 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Aí. Sabe quando você acorda e vou para a minha igreja? Você sabe, Deus te conhece. Ele sabe por que Ele te escolheu a ti e não escolheu o teu vizinho. Eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Quem era? Judas. Comia do pão dele e levantou o calcanhar. Ele foi posto para isso. Jesus não colocaria um filho dele, uma amada dele, para traí-lo. Você sabe, eu tenho 1 minuto para terminar, mas eu preciso lhe dizer uma coisa muito importante. Estes assuntos que eu prego, que são de reforma, são os assuntos ensinados por Paulo. Você sabe, Paulo disse: eu vim ter vocês para que tenham uma segunda graça. Então a primeira graça é da salvação, a segunda graça é este conhecimento. Isto aqui nunca foi tratado na obra de Deus, senão na reforma primitiva. Então como é que se faz? Criam-se mentiras. Algo que o homem tem livre-arbítrio. Se Judas quisesse, ele seria salvo. Bastava ele crer. Só que o próprio Cristo disse que não. Pastor, e as pessoas que morrem sem Jesus? Não eram da salvação. Não pode morrer em alguma... Olha, amado, eu já tive situações assim. Esposa aqui na igreja, o marido não quer, não vou, fala mal, e tem um negócio, AVC, vai para o CTI. Aí a esposa liga: eu queria muito que o apóstolo fosse ver o meu marido. Já tive vários casos assim. Aí eu entro do CTI, graça e paz. Aí a pessoa malabés, pisca o olho e tal, tipo assim, avança. Aí eu chego lá, sento na cama: eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, o senhor conhece? A senhora conhece? Sim. O senhor quis que eu viesse aqui? Uhum. O senhor recebe o Senhor? O senhor crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? O senhor pode pelo menos falar a Jesus? Desliga o aparelho. Viveu a vida toda parecendo um lobo, com atitudes de lobo, mas era ovelha. Agora, o outro oposto, nós vamos discutir quarta-feira, que são os lobos, são as ovelhas com atitudes de lobo. E os lobos com atitude de ovelha. Às vezes você tem um colega, um amigo, você fala, leva a Bíblia, dá folheto e tal. Mas há uma hora, e como ele não foi posto para isso, ele não aguenta ficar 3 horas numa igreja. Ele fica 10 horas no samba. E diz que é fã.
Mas uma hora numa igreja ele diz que é fanatismo, que não discute religião. Você sabe, essas são todas as invenções filosóficas da mentira do diabo. Eu não quero falar de... É proibido. Você viu agora o que fizeram na seleção brasileira? Proibido de ter culto na seleção. Quem é que está na frente da seleção? Um filho de quem? Como 2 e 2 são 4. Qual é o problema do pessoal ficar lá? Glória a Deus, aleluia, marca o gol, aponta lá para cima. Está proibido. Quem quiser, disse o chefe lá, quem quiser rezar, reze num quarto escondido. O quê? A minha fé é para ser demonstrada perante o mundo, não é num quarto escondido, meu amado. Vai cair, meu amado. Vai cair, não é meu amado nada. Vai cair, malandro. Meu amado é você, cara. Você está entendendo o que eu lhe estou ensinando na igreja neste curso? Agora, para terminar, porque o tempo avançou, a minha pergunta é assim: quem é que se sente realmente uma semente da salvação? Diga glória a Deus. Jesus Christ. Alguns não estão batendo palma. Vamos bater palma, todo mundo. Vai lá, ei. Casa Bahia, Ricardo, Eletro. Todo mundo batendo palma. Continue, continue. É isso mesmo, ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda a glória. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos deu a fé. A fé não é de todos. Ele nos selou para o dia da redenção. E ao seu nome. E cantes torro babastarama. Glória a Deus. Olha, antes de darmos a bênção final, olha, irmão do seu lado, assim: somos ovelhas. Dá um abraço aí, somos ovelhas do Senhor, predestinado. Aí agarra aí, Narciso, pega aí 2 ou 3, né? Meu amado, antes de sentar, cara, somos ovelhas predestinados em amor, cara. Olha, alguém dá um abraço aí no bicho, ficou sozinho aí sentado. Senão parece que não é ovelha, cara. Oi, alguém cumprimenta a menina que está fazendo comunicação social aí, minha amada, graça e paz, somos ovelhas do Senhor. Em nome de Jesus. Todos receberam um abraço de alguém? Agora me diga para terminar, quem não é ovelha, não é ovelha. Diga amém. Pegou alguém? Ai, só onde eu mato ovelho, cara. Olha, eu estou feliz, pá, por saber destas verdades, cara. Ai, o carnaval que houver, ninguém será do amor de Deus. Ninguém nos pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Minha esposa amada do meu coração, dê a bênção final. As ovelhas eleitas, predestinadas, levantem as mãos. Obrigada, Senhor, pela eleição. Diga no seu coração, diga com a sua boca: obrigada, Senhor, pela eleição, porque nós somos ovelhas, Pai, e sairemos daqui protegidos pelos teus anjos, Senhor, guardando nossa entrada e nossa saída, Senhor, e vamos na certeza de que tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Vai em paz, saia daqui na certeza de que tu fostes escolhidos para grandes coisas acontecerão nesta semana. Bom dia, vai em paz, vai feliz. Os anjos do Senhor vão contigo. Glória a Deus. Bom domingo, boa semana. Amanhã oração, quarta, vestes de louvor. Aleluia. Oferta de amor. Saúde.
porque eu estou aqui. Graça e paz, querido internauta, você que nasceu para louvar ao Senhor, você que nasceu para ser vaso de honra para a glória do Senhor. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui juntamente com meu esposo, o Bispo Sérgio, após este culto maravilhoso, neste domingo em que o mundo chama Domingo de Carnaval, mas nós, como povo